Fala pessoal, esse é o Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós temos mais um episódio emocionante. Ela que me acolheu como psicóloga e juro que o dia que eu sentei no sofá do podcast dela, eu falei assim, meu Deus, eu estou em mais uma sessão de terapia. A Pamela, eu a conheci de uma forma inusitada, mas eu normalmente falo aqui do meu convidado, mas tá tão bonito que a gente escreveu aqui que eu vou até ler. Ela que cresceu rodeada pelo exemplo de acolhimento, filha de cuidadores, mãe psicoterapeuta e pai médico, e desde cedo aprendeu a importância de olhar com sensibilidade para as minúcias da vida e do outro. Eu já assisti alguns episódios dela e ela é realmente isso. Ela que é extremamente acolhedora. Hoje ela é conhecida como Psipamela, psicóloga, terapeuta de casais e famílias, palestrante, escritora best-seller, empreendedora na área da saúde mental, uma mulher que dedica a sua vida a promover o autoconhecimento, o autoamor e a saúde emocional de milhares de pessoas. Nossa, que bonito. Não falei que era bonito? Eu por isso adorei. Eu não podia esquecer um detalhe disso. Adorei. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Obrigada. Uma honra sair da cadeira de ser escutada para hoje ter o prazer de te ouvir um pouco mais, que as pessoas possam ter esse exemplo que você é. Mas eu queria que você começasse aqui contando para o pessoal quem é a Pamela por trás disso. E eu vou te falar de uma dificuldade que eu tenho e já fiz esse exemplo com várias pessoas. É muito difícil você se autodescrever. Quem é a Pamela? Porque você vai para o profissional, você vai descrever várias coisas e é muito difícil se autodescrever. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir isso com maestria. Acho que eu sou uma pessoa muito sensível, uma pessoa humana. Acho que o que eu faço, eu faria de qualquer maneira, independente da profissão que eu tivesse seguido. Adoro psicologia. Estudo, adoro comportamento humano, entender um pouco das teorias, né, que vão decifrar e vão nos ajudar a respaldar intervenções valiosas nos processos, mas eu me importo naturalmente, eu sempre me importei com as pessoas. Eu sempre me preocupei para que as pessoas ficassem um pouquinho melhores. Então, acho que o que eu faço é uma extensão da minha alma. Acho que é isso. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de escutar as pessoas, eu me interesso sobre a vida delas. Eu tenho talvez uma presunção de achar que eu terei algo a acrescentar. Eu sempre me vejo pensando o que eu posso fazer para unir as pessoas, para conectá-las com elas mesmas. E eu acho que os buracos da minha vida, eu resolvi usá-los também para me aproximar do buraco da vida das outras pessoas. Obviamente, como a vida de todos, tive as minhas sombras, tenho as minhas sombras, e converso com elas o máximo que posso, e vou, talvez, cursando com a luz, que eu entendo, que é o carinho, a empatia, a atenção, o amor, em tudo. Então, acho que é isso. Acho que eu sou muito amor em tudo que eu faço. E muita intensidade também em tudo que eu sou. Maravilhosa. E Pamela, eu tenho uma questão, eu sou suspeita, porque tanto nas minhas redes, para todo mundo sabe, eu amo uma terapia. Eu acho que a terapia ela é fundamental na vida de todo mundo, e as pessoas acham que chegar na terapia é só quando você tem algum problema muito profundo. É óbvio que você acaba chegando nessa dor, ou quando você precisa tratar alguma coisa, mas eu acho que a terapia é pra vida, pra você se autoconhecer mesmo, que as pessoas hoje eu acho que têm dificuldades. E como foi essa busca por esse tratamento? Porque eu também, óbvio que te sondando e procurando saber um pouco mais de você, eu vi que você tem muitas questões da sua infância que você tratou. Você acha que a terapia ela veio também para curar um pouco dessa criança ferida? Ah, com certeza. Bom, eu sou filha de cuidadores, como você bem descreveu, né? Meu pai médico falecido, minha mãe psicóloga, então eu nasci nesse meio. Comecei, enquanto carreira, comecei no jornalismo, não concluí, migrei para
para psicologia, porque acho que no começo eu precisava me diferenciar da minha mãe, né? Aquela fase de adolescência. Não, ela é psicóloga, eu não posso ser também. E aí ela foi me dando permissões e eu consegui seguir por esse lugar que sempre foi o meu também. Eu acho que foi muito natural para mim fazer terapia, também com certeza pela minha mãe, porque com 16 anos, assim, quando meus pais começaram a trabalhar a ideia deles se separarem, a minha mãe já me colocou na terapia, na intenção de forrar esse emocional, né, para eu conseguir lidar, porque obviamente, ainda mais na época, hoje é um pouco mais, mais normalizada a separação, não que seja fácil, Deus, é muito difícil, mas é mais normalizado. No passado era ainda um pouco mais resistente socialmente, né, essa decisão. Então ela trabalhou bastante comigo em terapia, foi muito bom, e eu fui muito acostumada a falar das minhas questões. Então eu tenho muita naturalidade em olhar as minhas questões. Eu costumo dizer assim, problemas todos temos, né? Eu acho que não é sobre ter mais ou ter menos, a gente sempre tem, sempre vai ter. Eu digo, quanto mais coisa você fizer, quanto mais você se aventurar na vida, quanto maiores forem as suas investidas, tanto emocionais quanto profissionais, os problemas vão existir. Eu acho que o que muda é a tua capacidade. O psicólogo também tem problema. Mas tem, lógico, né? Todos temos. E só para desmistificar o que você disse, que é super importante, as pessoas acham sim que elas precisam ter um problema, ou tem que estar muito difícil, ou sofrendo muito. Eu escuto muito assim, não, mas eu não estou a ponto de fazer uma terapia. Né? Não, mas não precisa tanto. Não, que você saiba. Ou então, muitas vezes, elas se vangloriam assim, não, mas eu nunca precisei. Né? Foi você que precisa. Não, eu nunca precisei. Então, gente, assim, isso é muito relativo. Por quê? Porque fazer terapia não quer dizer que você seja uma pessoa fraca. Quer dizer que você é uma pessoa que quer conversar sobre você com um profissional que estudou sobre isso, para que ele consiga digerir contigo e juntos vocês consigam enxergar novas perspectivas da sua situação. Eu considero que a terapia, ela é como um exercício, que nem você vai à academia, você vai exercitar bíceps, tríceps, quadríceps, sei lá o quê. E na terapia você vai exercitar o seu emocional. O que já sabemos é que as pessoas que fazem terapia, elas são pessoas, isso não é minha opinião não, tá? Isso é estudo. As pessoas são mais interessantes, as pessoas sabem falar melhor, as pessoas sabem se colocar melhor, elas têm relacionamentos longevos com mais qualidade, elas conseguem lidar melhor com frustração, elas conhecem melhor os seus limites, elas sabem melhor seus pontos fracos a serem trabalhados e também as suas virtudes, e sabem se posicionar melhor no mundo. Por quê? Porque quando eu sou um maior conhecedor sobre mim, eu também consigo identificar o outro. As pessoas que resistem a fazer terapia, elas acabam sendo autorreferentes, elas se misturam muito às outras, elas têm dificuldades a reconhecerem suas próprias questões e terem discernimento daquilo de fato que elas têm de muito bom e daquilo que elas precisam resolver. A terapia, ela é uma ampliação de consciência sobre si e de maior conhecimento sobre aquilo que você tem de bom e aquilo que você pode melhorar. Então você acaba sendo, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito mais desenvolvida. Sua maturidade emocional ela é muito mais equalizada, qualificada, faz um diferencial gigante. Eu falo que as pessoas perdem tempo quando elas acham que elas precisam estourar numa patologia para irem a uma terapia. Concordo plenamente. Eu, infelizmente, eu já tinha feito terapia antes de tudo acontecer na minha história, né, com a minha filha. Mas uma coisa que eu acho muito importante na terapia é que muitas vezes as pessoas não se identificam com quem elas estão. Isso é super natural. Verdade. Porque eu já tive outras pessoas que eu não fluía, eu não tinha uma identificação com a pessoa. E eu falava, nossa, no começo, quando eu não tinha o conhecimento, eu falava, fazer terapia é uma porcaria. Como é que eu faço? Chato, né? Chato, insuportável. Que eu vou sentar lá, ficar falando da minha vida? Também já senti isso. Sou psicóloga, faz 20 anos que eu vou fazer 20 anos de formação, pelo amor de Deus. Então, assim, jovem. Eu já senti isso, jovem. Eu já senti isso. Eu lembro que eu ia num psicólogo longe pra burro, e eu sentava num lugar e eu sentia ele longe, e ele olhando pra mim, a sessão inteira olhando pra mim. E eu ficava pensando que esse homem tá olhando pra mim, ele não fala uma palavra. Existem profissionais que trabalham numa linha psicanalítica,
numa linha em que tem mais esse movimento do silêncio, da associação livre e tal, e tá tudo bem, tem gente que adora isso. Esse é o método dele e tá tudo maravilha. bem. Eu, Pamela, gosto de troca. Eu gosto de intervenção. Eu gosto de saber que você está me ouvindo, que você está me escutando. Eu gosto de em algum momento, eu conseguir relaxar e até esquecer que aquilo é uma terapia, mas aquilo é uma terapia. Eu gosto disso e faço isso com os meus pacientes. Gosto da troca, sem me perder no papel que tenho que ter ali, sem esquecer que o protagonismo é do meu paciente, mas tornar aquele ambiente o mais acolhedor possível para que ele se sinta, assim, à vontade para olhar para lugares que são muito desconfortáveis. E que eu também faço isso, porque foi o que eu busquei. E quando eu encontrei um profissional assim, foram vários, né? Porque eu faço terapia há 16 anos, aconteceram muitas coisas por aí, e alguns não deram certo, outros deram. Hoje tenho a terapeuta há muito tempo, que amo, que assim, vai chegando o dia, eu vou ficando muito feliz, porque, nossa, já ponho na cabeça os pontos que eu quero trabalhar e sempre acho pouco. Acho pouco. Termino falando, meu Deus, já acabou, eu queria ficar aqui pelo menos uns 3 dias. Então, gosto da troca, acho enriquecedor, é um alívio eu poder dividir questões com alguém que funciona como um espelho para que as respostas não estão nela, as respostas estão em mim. O terapeuta, o psicólogo não resolve seus problemas. Quem resolve é você. E isso é muito importante, porque tem gente que acha, eu vou falar minha vida uma pessoa estranha resolver meus problemas. Gente, que pessoa estranha que vai resolver seus problemas? Você vai sair dali, ela não vai resolver nada. Ela só vai te dar ferramentas de Exato. Talvez você conseguir movimentar aquilo que você Claro, e as ferramentas, Carol, estão em você. A nossa principal ferramenta é a gente mesmo. É a gente mesmo. E quando nós entendemos o que dispomos, quantos nossos recursos emocionais, não importa onde estamos, nós temos o quê? Autoconfiança. Você vê o papel que você tem hoje, por exemplo, profissional, o nível da responsabilidade que você tem. Difícil pra caramba. Se você não conseguir confiar em você, nos recursos que você tem, quantas situações dificílimas, desconhecidas inclusive, que você tem que lidar, que você tem que ter resiliência, que você tem que buscar, sabe lá de onde, como que você faz isso? Você tem que ter recursos em si para dar conta dessas situações. E assim na vida, né? Em tantas adversidades que a gente tem que lidar. Porque as pessoas, elas também, eu vejo isso hoje, né? De um tempo pra cá, poucos anos pra cá, eu tenho muito me autoanalisado e analisado também o ambiente que eu tô, o ambiente que eu quero estar, as influências, como tudo vai se transformando, né? Talvez, aí você fala assim, nossa, a pessoa mudou muito, aquele fulano mudou demais. Será que é o fulano que mudou demais? Ou é você que se autoanalisou para tudo aquilo que você está vivendo de diferente? Porque a vida se transforma de um dia para o outro. E eu sou prova viva disso, que de, sei lá, 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, minha vida se transformou de uma forma que nem eu mesma esperava. E essa autoanálise de onde eu estou, o que eu quero ser, como eu posso ser, tem sido muito nítida. Isso vai acontecendo, isso você deve ter visto, sim, infinitamente muito mais do que eu, essa transformação das pessoas. E a minha questão, que eu queria te perguntar assim, como psicóloga, né? E agora entrando um pouco mais profundo, como que um psicólogo divide muitas questões e muitos problemas que ela recebe, né? Porque às vezes as pessoas têm problemas comuns que são muito mais fáceis de ser curados e tratados e outros muito mais profundos. Qual a melhor ferramenta que um psicólogo tem de não se envolver também emocionalmente ou levar isso e todas essas questões que os pacientes trazem para dentro de casa? A terapia deles. Se eu sou psicólogo, eu tenho que estar com a minha terapia em dia. Porque eu tenho que ter consciência das minhas emoções. Eu preciso saber que as minhas emoções, quando eu estiver ouvindo você, não importa, eu sou uma profissional, caramba. Eu sou um ser humano, que quando eu te ouvir, quando você me contar das suas dores, eu não sinto a sua dor, porque a dor é sua. Sim. Mas as minhas emoções conversam com as suas. Por isso que você vê profissionais muitas vezes muito endurecidos, que você fala, nossa, parecia uma estátua que eu estava falando, eu não quero mais voltar lá. Ou então um profissional que simplesmente atua, intervém e acaba achando que tem que falar para você o que você tem que fazer, porque ele fica tão impactado com o que você está trazendo que ele quer resolver a sua questão.
E quando eu, profissional, conheço as minhas emoções, quando eu sei do que eu estou passando, quando eu tenho essa consciência plena, quando eu estou me trabalhando, quando eu estou olhando, quando eu estou também cuidando de mim em algum lugar, eu consigo, a partir do momento que eu te escuto, eu vejo onde aquilo me pega, me permito me emocionar, porque eu não sou uma máquina, né? Não sou uma psicóloga reborn, eu sou um ser humano aqui. Eu sou um ser humano que aquilo vem, opa, né? Pegou e tal. Eu percebo onde aquilo me pega, mas eu consigo separar o quê? O que é meu e o que é do paciente. E nesse momento eu consigo trabalhar com o arsenal que eu tenho aqui, além das técnicas, as emoções que são mobilizadas, o que eu posso devolver para você, de forma a não misturar a minha história com a sua. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando as minhas mentoradas atendem, eu pergunto para elas, como foi o atendimento? O atendimento foi assim, eu falo, naquele dia, quando você foi atender fulano, como você estava? É muito importante, porque quando eu chego aqui nessa conversa com você, como será que eu estou? O que está na minha sombra? Será que eu estou mais aflita, mais angustiada, mais triste, mais feliz, mais emocionada, mais ansiosa? O que vem da minha história? Porque não adianta a gente dar um pause e ter os nossos afazeres. A gente leva tudo que a gente está vivendo para os nossos afazeres. E a consciência disso faz com que eu consiga considerar o que está acontecendo e poder estar com você. E perceber porque de repente uma coisa me emociona mais, me emociona menos. Isso que a Carol me traz. Não, será que me irritou ou eu não estou bem? Será que me emocionou demais ou eu também já estou bem emotiva? E essa percepção chama-se autoconhecimento, que é a percepção sobre mim. Isso me traz uma adequação melhor e, inclusive, eu te protejo nas minhas intervenções, eu te protejo nas minhas colocações. Por isso que você vê no mundo tanta gente descontando nos outros o que não é do outro. Por que você vê tanta desproporcionalidade nas reações? Nossa, mas fulano agiu assim no trânsito? Mas fulano agiu assim. Por quê? Porque as pessoas estão misturadas e muito mal elaboradas com as suas questões, num péssimo gerenciamento das suas emoções. Raras são as pessoas que sabem que naquele momento elas não estão bem por aquilo. Não, elas culpam você, elas descontam em alguém. E quando eu percebo tudo isso, com certeza eu consigo organizar melhor e acho que sou até mais justo nas minhas ações e nas minhas reações também. Eu vou fazer um gancho no que você está falando, que muitas vezes eu tô na minha sessão de terapia e eu fico, não, porque o fulano fez isso, ele fez aquilo outro, e eu me pego, antes que ele fale alguma coisa, que o meu terapeuta é homem, e antes que ele fale alguma coisa eu falo assim, mas espera aí. Aí eu faço uma autoanálise, que é o que eu tenho feito comigo. Mas ele fez isso ou ele me falou isso porque eu tive tal reação, ele teve o comportamento porque aquela pessoa teve... e eu vou fazendo essa autoanálise. O que você fala tem total sentido. E eu falo pra você, o dia que eu fui no seu podcast... Alguma coisa, eu tava muito sensível o dia que eu cheguei lá. Você pode ver que eu antes de sentar, eu já tava chorando. E eu falei, gente, eu vou começar outra terapia aqui, eu já tô chorando, então eu vou continuar chorando. E vocês vão ver o dia que saiu o episódio. Tá lindo, eu tava muito emocionada. E eu chorei do começo ao fim. Além do que ele foi muito profundo pra mim. Sim, e eu levei. Ô, Pamela, eu queria pegar aqui, eu acho que uma conexão que o meu público que vai nos assistir, e eu vi você contando essa história, e eu queria que você contasse aqui pra gente. Você me disse, eu escutei você falar que desde a sua infância você foi uma menina muito quieta, muito isolada, e essas questões que aconteceram na escola, desde que você ia pra escola, uma espécie de bullying, e a gente traz muito isso aqui, eu nas minhas pautas, nas minhas causas, trago muito isso. E como foi pra você? Porque... né, a gente tem as questões, ele me excluiu porque eu tinha uma característica física, ele me excluiu porque eu era isso, porque eu tinha alguma deficiência ou algo do tipo. E talvez não fossem as suas características. O porquê você acha que isso acontecia com você hoje, uma mulher curada e tratada e também falando do assunto, porque eu falo muito sobre isso, né? A gente fala, a gente se cura.
Por que você acha que isso aconteceu? E fazendo essa sua autoanálise do passado e trazendo ela aqui para o presente. Eu acho que é uma conjunção aí de fatores, né? Acho que, primeiro, que filha única, meus pais trabalhavam muito. Tem um ponto da minha personalidade, de que naturalmente eu nunca quis levar mais dor de cabeça para os meus pais. Eu sempre fui uma pessoa assim, de querer resolver as coisas. Talvez por querer ser mais aceita, por querer ser mais vista. Então eu não levava as mazelas do dia a dia para os meus pais. Não tinha essa abertura também. Não tinha espaço, muito embora minha mãe sempre conversou comigo e tal. Engraçado, é como se eu não quisesse contar os podres. Era como se eu quisesse sustentar algo bom, né? Sempre fui uma boa aluna, sempre presente, sempre entregando. Eu queria que eles tivessem orgulho de mim. Eu entendia que assim talvez eu fosse mais amada, talvez assim eles tivessem mais orgulho, ou me amassem mais. Acho que talvez fosse essa a fantasia. E eu não conseguia me posicionar na escola. Eu estudei numa escola, talvez uma das escolas mais elitizadas de São Paulo, na época principalmente, continua sendo, mas na época eram poucos alunos, né, menos alunos, uma escola muito boa, mas existia ali uma necessidade de usar determinadas roupas, usar determinada bolsa, o padrão. Cumprir este protocolo, que na minha casa eu não tinha isso. Meus pais nunca foram pessoas de valorizarem isso. Então, obviamente, eles não passavam isso para mim. Então, minha mãe não ia me comprar uma bolsa tal para eu ir à escola. Esquece, não ia. Eu nem pedia, porque era uma coisa tão fora, que não ia, entendeu? Então, usar roupa tal não era existia. Falta de condição, era uma realidade diferente. Não era falta de condição, era uma coisa que não era da cultura da minha família. Sim. Não era, minha família nunca foi de ostentar, nunca foi isso, né? E tudo bem. Então, para mim, nem existia, eu não entendia isso. E eu tô falando uma coisa depois, né? Porque na hora eu nem percebia que era por isso. Porque eu não tinha uma característica física que, por essa característica física, nunca fui zoada por uma questão física, por exemplo. Sim. Era muito uma questão do isolamento, da rejeição, da exclusão, que eu falo que assim, quem já viveu isso sabe o quanto dói você ser excluída, você ser rejeitada, você não ser considerada, as pessoas lidarem como se você não existisse. Mas deixa eu fazer uma pergunta pegando um gancho para você completar. As pessoas te excluíam ou você se auto-excluía por talvez entender que você não se encaixava no padrão das outras crianças, das outras pessoas da sala? Eu acho que existia um movimento das meninas, tá? Das meninas terem os grupos delas, Sim. Os grupinhos delas e tal, e de me olharem como... Eu treinava tênis, né? Eu jogava tênis, eu era atleta federada. Então eu ia à escola toda de saibro, tá? Então eu treinava, tudo bem, tomava meu banho, mas era cabelo preso, sem vaidade nenhuma, eu era uma jogadora de tênis. E eu lembro de movimentos delas, assim, de alguma delas falarem assim, nossa, solta esse cabelo, não vem com esse tênis de saibro, né, de areia, que elas falam, não vem com esse tênis de areia e tal. E eu não tinha essa noção, porque a minha vida era aquilo. Eu era moleca também, né, família inteira do interior, então assim, eu tinha uma outra realidade. Eu cumpria, eu era boa aluna, mas eu não estava preocupada em estar linda, maravilhosa, usar bolsa e tal. Eu estava lá treinava escola e casa, né? Sim. E tinha essa coisa da exclusão muito forte, de, sabe, trabalhinhos de grupo, você não vai, festinha, você não é convidada. Então tinha o grupo de quem? Grupo Sim. das excluídas, né? Eu não era a única, eu era o grupo das excluídas. E eu não me encontrava naquele grupo das excluídas. Era muito ruim ficar naquele lugar, eu me sentia muito desconfortável. E tinha aquela coisa das meninas fazerem o bullying e passarem por você e falar, nerd, sei lá o quê, que falando agora como uma voz adulta, parece, que bobagem. Mas no universo infantil, em que aquele mundo é o seu mundo e tudo que o adolescente quer, o pré-adolescente quer, é pertencer, é fazer parte, aquilo é horroroso. Você não quer ir pra escola, você ficar trancada no banheiro, é horrível você ficar sozinha no pátio, ninguém vem falar com você.
E você fica ali, sabe? Como se você tivesse uma doença que fosse contagiosa, e você fica assim, e é uma sensação que né, as pessoas não falam com você, e você fica ali isolada, e aí você é meio que obrigada a ficar junto com os excluídos, que fica todo mundo lá escondido, parece que você é a pessoa mais errada do mundo. Então, eu lembro de questionamentos assim, eu quero sumir, né? Porque eu sou toda errada. Eu sou toda errada. Eu não sei, eu não consigo entender muito bem. Hoje eu consigo ler que eu não usava isso, mas na época eu não tinha essa clareza. Não era explícito isso. E a sua mãe não sabia disso? Não, porque eu também não tinha clareza do que acontecia. Tá. Na cabeça da criança, e acontece até hoje, né, no bullying, na cabeça da criança assim, eu sou errada. Por isso que acontecem tantas situações seríssimas, né, que eu não vou nem dizer aqui literalmente, mas você sabe. Sim. Porque é uma sensação assim, eu tenho que sumir, né, porque eu sou toda errada. Não é assim que elas fazem comigo? Some, sai daqui. Não quero você? Então, assim, se o mundo da criança é aquele, né? É casa e é a escola. Você imagina, no meu caso, por exemplo, em casa, que o clima já não era muito bom, meus pais logo se separaram, e na escola também não era. Então, assim, eu existo pra quê, né? Tá tudo errado mesmo. Eu existo pra quê? Pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Então, essa era muito minha sensação. Então, foi muito sofrido. Foram acho que ano. Eu não me lembro, se eu falar, eu vou estar chutando, mas foi muito tempo de ficar trancada no banheiro. E na época não tinha celular, não tinha nada, você ficava sentada assim, ó, esperando. Esperando o sinal voltar para você voltar pra aula. Voltar, de ficar quietinha, de se sentir completamente errada, de querer sumir, de não querer ir pra escola, de chegar domingo e ficar desesperada, de falar, meu Deus, eu não quero ir pra escola. Eu nunca falei pra minha mãe, não quero ir pra escola. Nunca. Então era um sofrimento solitário. Porque eu tinha na minha cabeça assim, minha mãe não tem nada a ver com isso, olha como eu pensava. Minha mãe não tem nada a ver com isso, ela paga a escola pra mim, ela trabalha pra caramba, ela já sofre aqui, tá sofrendo aqui o relacionamento dela. Eu tinha essa noção, assim, né? Meu pai também, porque eu não achava que era culpa nenhum nem do outro, que eu sempre tive relação boa com os dois. E eu falava assim, eu não vou trazer mais essa dor pra eles. Então eu não levava. Ficava sozinha com a minha dor. Mas os seus pais, então, viveram a crise conjugal ali durante muito tempo, porque... Viveram. Pelo que eu vi, eles se separaram, você tinha 17 anos. 17 anos, bem na época do vestibular ainda, né? Foi bem difícil. Mas confesso que depois que se separaram foi muito bom. Porque eu falo que eu ganhei um pai mais presente, uma relação com a minha mãe melhor. É engraçado que às vezes a separação para muita gente parece o caos. Mas para mim foi muito bom, porque as coisas começaram a se organizar. Eu achei que eles tiveram mais tempo para me olhar, para me perceber. Porque muitas vezes a briga do casal consome a família. E aí o casal tá tão naquela briga, nas questões, que não vê o filho. Não vê o que o filho tá passando. E não percebe assim, como meu filho assiste esse filme, né? Que engraçado, como será? Ninguém pensa, né? Pensa-se, muitas vezes, não quero separar porque eu não quero dar esse desgosto pro filho, mas será que estar junto não é justamente o maior desgosto que tá dando para ele? Então na minha experiência, a separação dos meus pais me trouxeram um pai infinitamente presente, melhor, e uma mãe também mais atenta, mais em paz, mais feliz. Sim. Inclusive, eles ficaram muito amigos depois da separação, seguiram juntos, e minha mãe cuidou do meu pai no final da vida, pra caramba, sempre ficaram ligados, e no final da vida. Então, é engraçado. Pra mim foi uma nova forma de perceber a separação, né? Foi uma separação que nos uniu. Exato. Acho isso interessante. E isso é importante tocar, né? Porque muitas vezes muitos casais têm essa união tóxica, essa relação disfuncional e não repara e fala assim, não, nós estamos juntos por causa dos filhos e na verdade estar junto por causa dos filhos só os prejudica. Só os prejudica. Leva a gente para um lugar que não é o que a gente quer estar, Super. Não é o que você quer viver. E você sabe que hoje a gente fala de bullying hoje, numa situação de bullying, numa época em que não se falava de bullying. Então tem que lembrar que nessa época eu não entendia o que era. Sim. Você vivia, mas não sabia o que era. A única explicação pra mim é assim, eu estou errada. Né? Eu estou errada. Eu tô toda torta, né? Eu tô toda torta. E quando sua mãe teve consciência disso, que
algum ano da vida, ela... muito depois. Ainda mais como psicóloga, falando, poxa, eu poderia ter te ajudado naquele momento. Com certeza, ela fala, poxa, por que você não falava pra mim? Por que você não dividia comigo? Porque eu tinha esse canal, tá? Sim. Eu tinha esse canal. Eu não sei explicar com assim, talvez com discernimento que deveria. Eu só sei que na hora não cabia. Eu queria sustentar que estava tudo bem. E eu sustentei isso todo o tempo. Eu fiquei lá, imagina, dos meus 6... Tudo bem que essa dor não aconteceu lá pequenininho, começou com 13, 14, né? Mas mais ou menos os 13 anos até os 17, quando me formei, sofrendo isso. Claro que com alguns momentos um pouco melhores, fiz a minha turma e tá tudo certo, mas foi sempre essa sensação da exclusão, do não pertencimento, da dificuldade de ser aceita, isso foi muito presente. Você tem relação com alguém dessa época? Tenho a turma, que a gente tem a turma desde a infância, tava até com elas esses dias, que é a turma que também sofreu muito, umas saíram, né, no decorrer, outras ficaram, mas cada um tem o seu sofrimento diferente, tem uma que nem ligava, outra sei o quê, papá, tá tudo bem, também nem queria ser amiga daquelas pessoas e tal. Eu não, eu me sentia muito mal, eu queria ser mais aceita, eu queria que não existisse tanto esses julgamentos e queria que fosse muito melhor, então mas eu também nunca tive peito para sair, eu nunca consegui sair, eu não considerava a ideia de sair, na minha cabeça não existia sair, olha que doido, eu via as meninas saindo, minhas amigas, né, uma inclusive que é muito minha amiga até hoje, que ela fala, por que você ficou ali, meu Deus, era ruim, aí fui tão feliz, fui pro Dante Alighieri, foi maravilhoso, tal, eu não... Porque talvez uma comunicação com a sua mãe poderia te tirar desse lugar? Talvez, se minha mãe tivesse visto e falado, filha, você tá feliz aí? Você pode sair. Mas isso é até interessante, porque quantas coisas, né, Carol, que nós não emocionalmente, né, nós não somos autorizados, às vezes é uma palavra, né? Eu estava fazendo um evento esse final de semana sobre a culpa e sobre as permissões. Quantas coisas na nossa vida parecem óbvias, mas como muitas vezes não acontece essa autorização da mãe, do pai, a gente fica preso. Às vezes é só um movimento da tua mãe dizer assim, filha, vai viajar, vai ser bom para você. Uma bobagem, né? Mas é pro emocional, né? Então eu acho que talvez tenha faltado, mas eu não culpo, porque tantas coisas como mãe a gente não vê, né? Que é óbvio para os outros, mas para nós não é. Então, mas talvez sim, talvez se tivesse havido do meu pai ou da minha mãe, né? De uma das partes pelo menos, um movimento de, filha, você tá feliz nessa escola? Você quer sair? Podemos ver outra escola para você. Nossa, acho que teria sido assim porque um bálsamo. Na verdade, enquanto pais, você dá o melhor colégio, o melhor suporte, o melhor tudo, o melhor tudo. E você fala assim, não, já tô dando o melhor que isso não pode existir. E nem sempre o melhor é talvez o colégio mais referência ou algo do tipo. Hoje eu penso que assim, talvez o melhor colégio do momento não fosse o melhor para mim. Sabe? E isso eu tento muito fazer com a minha filha. O que é melhor para ela? Porque às vezes nós pensamos algo, mas será que para ela é o melhor? Acho que isso é um desafio gigante, né? A gente vai morrer sempre com essas dúvidas. Será que é o melhor, né? O que será de fato que ela quer? O que vai fazê-la feliz? Mesmo no relacionamento, né? Sim. Às vezes você faz uma coisa querendo agradar, você faz com esforço, com empenho, e o outro não tá nem reconhecendo, né? O outro tá achando outra coisa. E como muitas vezes me lembra muito o Gary Chapman, né, as linguagens do amor, o quanto as nossas linguagens do amor, elas são diferentes, e quanto as nossas linguagens também de realização de felicidade são diferentes. Eu, por exemplo, não sei se aquela escola, eu acho que aquela escola, suspeito que aquela escola não era para mim. Suspeito. Mas uma vaga suspeita, assim, mas talvez eu vou fazer uma análise aqui, talvez ela não fosse mesmo. Eu vou fazer a sua análise, talvez ela não fosse. Sim. E agora eu quero ir para um outro contexto também que entra aqui um pouco nas minhas pautas sobre muito que eu falo. Em um momento da sua vida você foi fazer atendimento em hospitais. Sim. Eu sou psicólogo hospitalar de formação. Isso, psicólogo hospitalar, referência no HCOR. E como foi para você? Porque ali eram experiências diferentes, né? Do que um psicólogo clínico, de sentar e conversar. E ali talvez viver dores, né, principalmente no HCOR, de muitas dores,
muitas questões ali, né, havendo com essas pessoas. Como foi essa experiência para você? Nossa, eu resisti muito para fazer a formação, porque meu pai, médico, né, vivia nesse ambiente, eu achava tão pesado, uma coisa tão ruim. Eu falava, ai, pai, não gosto disso. Ele falou, bom, mas lá você vai ter oportunidade de atender todo tipo de gente. Isso vai te dar uma experiência de vida maravilhosa, né? Uma experiência clínica, principalmente. Tá bom. Olha, muito interessante, porque ainda a gente está falando de novo de uma outra época, diferente que agora, né? Que hoje a terapia ela é um pouco mais aceitável. Então lá você imagina entrar uma psicóloga, tá lá um senhor que vai operar, vai fazer uma revascularização do miocárdio, vai fazer uma troca de válvula. E aí você entra, é uma menina, cara, uma menininha, entra uma menina, o senhor olha pra mim e fala, o que você está fazendo aqui, né? E a psicóloga falou, oi, tudo bem, vim aqui conversar um pouquinho. Eu lá quero conversar com o psicólogo, sai daqui, eu quero dormir, mexe o saco e tal. Então eu falo que passei por muitas situações. Mais rejeições. Muitas rejeições, e eu aprendi muito a lidar com isso, né? Agora, ouvindo você falar, a vida prepara a gente, né? Então isso me ajudou muito também. Acho que as pancadas ali na escola me ajudaram muito a lidar com isso, com um movimento menos vaidoso, né? Eu acho que isso me ajuda muito na minha profissão. Eu sou, não vou dizer nada, porque um pouco de vaidade a gente sempre tem, né? Mas eu acho que eu sou pouco vaidosa profissionalmente, isso me ajuda. Tudo bem se a pessoa me der uma pancada, várias vezes eu vou atender pessoas que me dão muitas pancadas, mas eu consigo gerenciar minha vaidade e entender, nem tudo é pra mim, nem tudo é sobre mim, muitas vezes é sobre a pessoa, sobre a dificuldade dela, sobre o que eu represento pra ela. E a maioria é sobre elas. É sobre ela, lógico. Quem sou eu? Sou nada, tô lá chegando, a pessoa simplesmente, o que você tá fazendo aqui? Porque eu vou mexer em lugares ruins, lugares difíceis, lugares desconfortáveis. Não é confortável olhar para as emoções desorganizadas. É desconfortável olhar para buracos nossos, né? É desconfortável mexer em feridinhas ali. Eu lembro que uma vez eu entrei, era um médico internado, ninguém queria atender o médico, aí sobrou para mim, estagiária, né? Vai lá. Aí cheguei lá, o médico super resistente e tal, no final consegui, começamos a conversar. E ele foi se abrindo, olhando, tal, papá, foi embora. E dia seguinte eu tinha que voltar. Quando eu lembro da cena, eu chegando, ele estava no corredor, né? Tava tomando soro, aí ele estava encostado lendo uma revista. Nunca me esqueço disso. Eu entrei feliz, porque eu tinha conseguido atender o médico, né? Já estava um pouco mais autoconfiante. Aí fui chegando, no que eu tô chegando, ele fez assim, nem vem! Ele pôs a mão assim, nem vem! Aí já, aquele frio na barriga, né? Aí aquilo que tava... Nossa! Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, escuta, você acabou com a minha noite, tá? Eu passei a noite inteira remoendo histórias que eu não lembrava mais. Chorei pra caramba, tive insônia. Eu vim aqui pra me curar, pra descansar. Eu tô pior. Você me deixou pior. Meu Deus. Aí eu parei, né? Eu era menina, parei assim, ele falou. Naquele primeiro minuto eu falei assim, meu Deus, eu ferrei a vida do cara, né? No primeiro momento eu falei, o que eu fiz? Aí depois eu falei, não tenho a menor intenção de te fazer mal. Eu vim aqui para saber como você tá me contando, e eu queria conversar um pouquinho com você. Não quero conversar com você. Aí eu dei meia volta, saí, e quando eu voltei, a minha orientadora disse assim, né, na época a supervisora disse assim, escuta, você mexeu em vespeiro, você mexeu em lugares difíceis para ele. Entenda que ele não está falando de você. Não foi você que causou essas dores existem nele. Sim. Você lembrou que elas estão ali. Você trouxe para a consciência. E é através da consciência que se faz a cura. Então o que ele está falando é muito bom. Ele está dizendo para você, olha, agora eu estou a par conscientemente dos meus machucados. Você machucou esse homem? Você conhece esse homem de onde? Eu falei, não. Ela brincou comigo, quanto tempo você conhece esse homem? Eu falei assim, conversei. Eu falei, então, ele está falando das dores que ele tem. E que você ajudou a trazer a consciência. E agora ele pode escolher fazer algo sobre elas ou só se convencer de que foi tudo você que causou. Volta lá mais tarde. Ai, meu Deus, como eu vou voltar lá? Esse homem vai me matar. Ela falou, não, volta com alguma coisinha pra ele. Traz alguma coisinha, leva o café, tal, como, né? Associando uma coisa boa. Feito. Peguei a bandeja no café da tarde e levei. Ele olhou meio feio pra mim e falei, eu trouxe o café pra você, tal. Aí ele olhou pra mim,
Ele falou, pô, tive uma noite péssima. Aí ele já diminuiu o tom de voz. Sim. Eu falei, eu imagino, a gente falou de coisas muito difíceis, ó como eu fiz, da sua vida. E eu fui fazendo um movimento para ele se apropriar do que já é dele. E mostrei para ele que agora nós poderíamos fazer algo sobre. E eu acho que o hospital, ele me ensinou isso. Ele me ensinou que dor não tem tempo, porque ele não é um paciente semanal, ele é um paciente que eu verei enquanto ele estiver internado. Trabalhei com limitações. Aconteceu de eu conversar com uma pessoa um dia, outro dia a pessoa não está mais lá, seja porque teve uma alta, seja porque foi embora, né, para outra dimensão. Pra outro plano. Então, acho que o lidar com o inesperado, o trabalhar ao máximo aquele momento, entender o valor do tempo. Eu acho que eu nunca aprendi tanto sobre o valor do tempo como no hospital. A gente lida na vida hoje como se nós tivéssemos muito tempo. A gente acelera os áudios, a gente fala que está trabalhando muito, que não tem tempo de visitar um amigo, uma pessoa querida, alguém que está velhinho, que a gente sabe que se a gente parar para pensar, não tem muito tempo aqui na Terra, pelo menos. A gente sempre acha que pode deixar as coisas para outro momento. Depois a gente se vê. Sim. Uma hora dá certo. Que saudade e tal. A gente banaliza o termo saudade, esquecendo que é fundamental priorizar. Porque se tem uma coisa nessa vida, é a urgência do agora. A gente precisa valorizar as oportunidades e, sim, dizer tudo que pode para aquelas pessoas que a gente ama, no momento que a gente está com elas, fazer acontecer os encontros que são indispensáveis, cuidar muito do que a gente fala para quem a gente ama, porque a gente nunca sabe se a gente vai ter outra oportunidade. Sim. Acho que Vai me fazer chorar, colocar ao máximo em pratos limpos os mal entendidos com aquelas pessoas que fazem diferença na nossa vida, abraçar muito, olhar nos olhos, no fundo dos olhos e dizer aquilo que está aqui dentro, não economizar sentimento, ser menos orgulhoso e ser mais inteligente. E para mim a inteligência é a gente saber que não, a gente não tem tempo. Não tem. Tempo é algo que escorre, que passa rápido demais. Tempo literalmente é o agora. É o agora. E lá era claro. Eu lembro das pessoas assim, quase morrendo, e com sorte, às vezes, alguém ali da família perto, dizendo, será que não tem mais um minuto? Doutor, mais um minuto. Um minuto! Quanto que a gente desperdiça? Pronto, já chorei. Né? A gente desperdiça brigando, gritando, fazendo voto de silêncio, ficando sem falar, bloqueando, excluindo, gritando com os nossos pais, porque eles nos irritam, perguntando muitas vezes a mesma coisa. Ou deixando de falar com os nossos avós porque eles falam demais, a gente não tem tempo nem paciência. Ou mesmo dando bronca nos nossos filhos porque a gente acha que eles têm que agir assim assado, porque a gente tem que cumprir, porque a gente tem tempo, porque tem a rotina e o caramba. E aonde fica o valor do tempo? Do tempo que não volta. Sim. E que a gente precisa aproveitar ao máximo. Então, para mim ali foi claro o quanto o tempo é precioso e como ele não espera, e a única previsão dele que a gente tem é que ele passa. Exatamente. De resto, é aproveitar. Nossa, já chorei, já me emocionei. Eu acho que eu nunca poderia ser psicóloga, porque eu fico tão emocionada com que as pessoas... Que se a pessoa vier me contar uma história, por mais que eu saiba que seja dela, eu tô chorando. Como é que eu vou tratar uma pessoa se eu já tô chorando? Olha... Ela vai falar assim, eu vim aqui pra ser tratada ou pra tratar você? Você sabe que... Eu choro tanto nas minhas sessões, tanto, que às vezes existem pacientes que falam assim, você quer que eu mude de assunto? Mas você atendendo a pessoa? Eu atendendo. Eu choro. Eu nunca tive. Eu choro muito. E aí eu tinha um paciente eu acho que era homem, normalmente homem. Eu deve ter chorado muito depois das minhas sessões, mas na minha ele Eu choro. Se mantinha. Eu choro, eu não mantenho não. Eu choro. Eu já me mantive muito. Como a minha primeira formação dentro da psicologia foi psicanálise, eu fui instruída a dar uma segurada na bola, né? Como psicanalista. Mas depois, quando eu fiz a minha formação em sistêmica para casal e família, eu aprendi que as minhas emoções, elas abrem portas. Então eu choro.
Obviamente que eu tenho bom senso. Sim, né? Confesso, não vou dizer pra você, porque se uma paciente estiver assistindo vai dizer mentirosa, tem vezes que eu dou uma perdida mesmo, que eu desembesto. Dependendo de onde pega, eu desembesto. Mas eu não acho que isso, no meu caso, é um problema. Eu acho que isso me conecta muito com eles. Meus pacientes têm muita segurança comigo. Eu acho que isso me conecta com eles. Eu choro, às vezes eu dou espaço pra ele chorar também. Eu vejo que quando eu choro, aí ele vai. Porque ele fala, nossa, olha lá, olha pra mim. Eu lembro que no começo era assim, quando eu comecei com o choro, né? Era assim, doutora, você tá chorando? Aí eu falo, tô. Aí, porque às vezes, como eu tô lá como um espelho muitas vezes, né? Então, que bom que eu choro, porque e às vezes valida aquela dor, o que a né? pessoa tá falando pode ser uma dor sua também, que ela nem não faz ideia. Nossa. Ó, mas só pra avisar pra vocês, gente, a Psi Pamela não faz mais atendimentos, tá? Hoje ela só tem os pacientes antigos dela, mas ela já sabe. Quando terminar aqui, ela vai deixar o contato, que ela tem muitas soluções aí pra você. Linda. Mas aí você acabou de falar, e eu vou pegar esse gancho. De onde surgiu a história de para casais, né? Porque a sua mãe hoje também, a sua mãe é psicóloga e faz atendimento de casais. Também. E de onde houve a sua migração para fazer esses atendimentos? Na verdade, eu comecei a trabalhar também bastante como comentarista na televisão de comportamento. Aí na época eu fazia um quadro no Rony Von que era o programa Todo Seu, era conselheiro sentimental, e eu falava sobre relacionamentos. E ele falava, né? A especialista em relacionamentos, Pamela Magalhães. Isso há muitos anos atrás. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, escuta, eu fico falando a especialista Pamela Magalhães, e você por acaso é especialista em relacionamentos? Eu falei, não, Rony, eu sou especialista, porque eu era especialista em outras linhas, né? Clínica, especialista hospitalar. Eu falava, não, especialista eu sou, mas não em casal e família. Ele falou, então faça o curso, por favor. Eu era novinha. Preciso ter propriedade por causa do que eu estou falando. Aí eu fiz, né? Foram quase 4 anos de formação pelos sistemas humanos. Foi maravilhoso, uma escola para aprender, para tratar de casal e família. E aí eu me sinto hoje, né, já faz bons anos, com muito mais propriedade para falar sobre o assunto, justamente por ter transitado melhor, né, sobre todo o conteúdo que precisa para a gente olhar essas questões. Mas foi por isso que eu entrei, porque eu adorava esse tema, eu já falava muito desse tema, eu já era estudiosa sobre o assunto, mas faltava formação sobre, e aí aconteceu. Me veio uma pergunta aqui, você já pegou algum caso, e isso também é o que eu falo muito nas minhas redes, algum caso, Pamela, de pais ou mães abusadores? Nossa, peguei. Nos relate sobre isso. Peguei vários. Mas sei que você fala muito disso, né? Vários me preocupam. Peguei bom, em 20 anos de clínica, a gente pega de tudo, né? Pra você ter uma ideia, o primeiro caso que eu peguei foi um caso... Você já era mãe? Não, eu sou mãe recente, né? Eu fui mãe com 39 anos. O primeiro caso que me chocou muito, e bem no começo, que eu tava começando a atender, era de uma avó. A avó abusava da neta. Que era uma coisa, assim, pra mim... surreal. Continua sendo, mas na época foi assim... E como a gente tem isso, né? Quem vê cara não vê abuso, né? E quem vê cara não vê coração. Então era um misto de... Por que isso acontecia? Um misto de uma cultura extremamente desorganizada, um misto de falta de informação, um misto de mau caráter, e um desespero meu naquele momento, como que eu intervenho? Que intervenção que eu faço nesse caso, né? Então lembro que esse caso acabou sendo orientado por outro profissional, a gente acabou encaminhando, teve que fazer uma denúncia anônima, foi muito complexo, eu era muito novinha e já de cara apareceu isso pra mim. A menina, ela veio, olha que interessante, a menina veio com uma queixa de agressividade. Tá, mas quem chegou pra você foi a sua paciente? A avó que abusava
Era sua paciente? Não, não é minha paciente. Ela a avó que abusava, que veio com a queixa da menina. A menina é agressiva, a menina tem problemas na escola, a menina sei o quê. Tá. E a responsável pela menina, quem cuidava da menina, a menina tinha paz e tal. Mas quem cuidava da menina era a avó. Tá. E a gente tá falando... E aí quem veio pra você foi a paciente, a abusada. Quem veio pra mim era a menina pra eu fazer o atendimento infantil da menina. Que na época a gente atendia em dupla. Então atendeu eu e atendeu a minha colega. E a gente fazendo atendimento, a menina super agressiva, uma menina de 8 anos, agressiva, que jogava coisa, que agredia, que tinha uma raiva principalmente da figura feminina. Sim. E a minha primeira, na época, primeira sensação, primeira hipótese seria com a mãe, uma relação com a mãe. Tinha, obviamente, uma negligência de atenção materna, uma mãe que trabalhava muito. Ela era avó materna? Avó paterna. Paterna. Uma mãe que trabalhava muito e que delegava. Então, a avó trouxe a menina. A avó estava trazendo a menina para a terapia que os pais entenderam que deveria. Então, a avó trouxe. Mas por quê? Essa menina tinha problemas na escola, não conseguia mais deixar na escola. Então, tinha uma logística problemática ali. Como que eu trabalho, toco minha vida, essa menina não consegue ficar na escola, a escola não aceita a menina, que a menina está agredindo todo mundo. Quer dizer, a criança, ela tenta mostrar de alguma forma que tem algo no sistema que não está legal, que está em desequilíbrio. Algo de errado não está certo. E foi justamente quando ela começou a ser agressiva, e aí eu falei, eu me conectei com ela, eu tinha tudo da Hello, eu era muito novinha, né? O meu caderno era da Hello Kitty, o meu caderno. E a única coisa que conectou é que ela gostava do meu caderno. Ela dá o caderno, eu percebi que ela gostava. Aí chegou um dia, eu falei assim, aqui tá o você gancho. vai ficar com o caderno. O meu movimento agregador de olhar um desejo dela e de dar, ela falou, eu nunca me esqueço, ela falou assim, você vai ficar sem? Eu falei, eu arranjo outro, você gosta tanto disso? Você gosta tanto da Hello Kitty? E ela se sentiu naquele momento acarinhada. E ela começou, muito sutil, porque ela era muito desconfiada, obviamente, ela começou a ter um link comigo. Então ela queria, todo dia ela queria uma coisa minha. Ela queria uma coisa, eu não podia dar tudo, né? Olha que interessante ela querer, por que ela tirava de mim? Eu fui entendendo, ela queria construir a mãe boa, né? Então ela ia arrancando de mim coisas. Então cada hora era uma coisa. Eu gostava do meu brinco. Aí eu falei que engraçado. Ela quer tirar coisas boas de mim que ela gosta pra construir uma mãe boa. Porque ela tá sofrendo, né? E eu falei... Aí eu fui... Aí obviamente a gente já tinha conversado com a mãe. A gente já tinha conversado com o pai. Falei, tá faltando peça. Aí chamei a avó, que era quem ficava. E na conversa com a avó... Porque por isso que eu tô falando... Tinha, claro, uma questão de transtornos, tinha uma questão de caráter, mas tinha também de cultura, tinha também um empobrecimento. O que a avó fazia? A avó colocava a menina no mesmo quarto para dormir, ela com o vô. Ela tinha relação, porque eu tô falando de uma avó e um vô jovens. Tá? Porque a gente fala avó e vô, parece que é uma velhinha, tal, não era. Uma relação sexual Tinham ativa. relações sexuais com a menina no meio. Não era com a menina, não era mexendo na menina, mas a menina fazia parte daquele movimento e ela participava, no sentido, estava deitada ali na cama e os avós, olha que absurdo que acontecia. E a menininha fingia que não via, ia ficando com raiva, por quê? Ela se sentia, obviamente, exposta, agredida, aquilo é um abuso, sobrava para ela naquela situação, mas pelo que eu vi não tinha movimentos nela. Ela estava naquele cenário, aquilo era extremamente abusivo. Sim. Que a gente vai falar de desproteção, a gente fala de não ser poupada, de não ser respeitada, de não ter limites. Então, esse assédio que acontecia agredia essa menina, e essa menina estava assustada, ela estava precisando de cuidado, de atenção. Então, esse foi o primeiro caso de abuso que a gente conseguiu encaminhar, e aí eu não soube mais o que aconteceu. Isso você descobriu pela avó ou pela menina? Pela avó. Tá. Eu juntei as peças, eu era extremamente inexperiente. Eu era uma menina também. Então, talvez eu não tenha tido agilidade perceptiva que eu teria hoje. Tá. Né? Acho que a experiência te dá isso. Mas, sendo bem honesta. Mas eu fui juntando as peças, peguei chamei a avó, e na conversa com a avó, eu percebi, eu fui entendendo como é em casa, como é a dinâmica, o que acontece, quem mora com você, quem tá junto, sei o que, babá. Onde ela dorme? Ela dorme na cama. Que cama? Na cama de casal junto comigo e com o avô. Mas quando? Todos os dias. E quando que vocês têm a sua intimidade? Onde ela tá? Dormindo. Dormindo aonde? Na cama de casal. Pra você ter ideia.
Minha vontade agora é soltar um palavrão. E Caramba. isso, eu não tô falando uma coisa tão estranha Mas isso, em muitas situações, mas principalmente isso no Brasil. É muito comum. Sim. E Que é um comum que pouca gente fala, É. que é justificado Mas vamos lá, muitas comum, vezes. mas não é normal. É Não, isso que a gente isso. precisa classificar. Isso. Comum acontecer, mas não é normal. É. Porque as pessoas. E isso eu ouvi um relato esse final de semana. Eu estive também, porque a gente está no Maio Laranja. Eu estive com a Érica Mantelli, que é uma médica ginecologista. Eu conheço ela. Sim, maravilhosa. E ela fez uma palestra falando exatamente sobre isso, sobre ter relações sexuais com os filhos no mesmo ambiente. Que isso não deve acontecer desde que eles são bebês. Porque você acha, tá ali dormindo. Gente, aí sejamos claros, adultos e maduros aqui. Existe uma respiração, existe um barulho, existe um movimento, existe toda uma situação. Existem os despertares também. Sim, né? Tudo. E independente de ser bebê, 5 anos, 10 anos, são coisas que você não deve fazer no Isso. mesmo ambiente. Isso. Ele tá dormindo. Não importa. É que já aconteceu uma vez, inclusive, eu estar numa palestra falando desse assunto, uma pessoa levantar, até trazer, foi até polêmico, tá? E a pessoa dizia assim, tá, mas você tá dizendo o quê? Considerando a sua classe social, como faz? E a pessoa que não tem dinheiro para ter 2 cômodos. Trouxe Sim, dados. uma realidade. Dados de realidade. Que aí, nessa hora, aí eu entro, não é especificamente a minha área, mas o que eu imagino, tá? Eu acho que sempre dá pra gente melhorar a situação. Por exemplo, dividir, eu já vi situações que divide-se o ambiente com alguma coisa. Nem que seja com lençol, entende? Mas qualquer coisa que faça para você dividir o ambiente, não é o ideal? Não é, gente, mas assim, nem sempre todo mundo consegue ter condições para o que a gente gostaria, né? Para nós que temos um pouco mais de condição, é razoável, mas para muitos casos não dá. Mas quando você traz um pouco do senso da informação, por isso que eu falei, falta muita informação, para entender o quanto isso é nocivo, né? Divisão, não colocar na mesma cama, não colocar no mesmo ambiente, não estar num lugar que encoste, muitas vezes que escute, Carol, às vezes não é possível que se faça essa divisão, por exemplo, com uma parede, você sabe muito bem, você lida com isso, paredes sólidas ali, mas dá para você otimizar algo entendendo que assim, é seríssimo, é questão de vida. Né? A gente está falando assim, de um trauma que essa criança leva para toda a vida. Ficar na mesma cama com os pais tendo relação, ficar na mesma cama com os pais com os avós tendo relação, vendo isso é muito perigoso. Às vezes o pai chega embriagado e a criança tá ali, e aí eu já vi caso da criança querer dormir para não ouvir, e ela está ouvindo e vendo. Sim. Então é de uma violência gigantesca, né? As fantasias que essa criança acaba acessando sem estar preparada para ter esse acesso. A gente precisa, mesmo as pessoas que não têm condição financeira, e justamente elas que não têm, muitas vezes, não têm acesso a informações, precisa ter acesso a essas informações para entender o quão nocivo é isso. E sim, mesmo que a criança está com o olho fechado, ela está absorvendo de alguma forma. Existe um inconsciente ali trabalhando. Porque dizem que, por exemplo, eu já fiz até questões com os meus filhos de ter conversas com eles no inconsciente. Isso. Então, e falar sobre questões que eles estavam passando, e depois de 40 minutos, 1 hora, eu ir lá conversar com eles e ter essas conversas. Então, sejam elas conversas para você tratar alguma coisa ou falar alguma coisa com a criança, ou seja, ter uma relação sexual do lado deles, isso é absorvido. E aí a gente tem um interesse sexual precoce, a gente tem muitas questões que acontecem ali e que a criança nem sabe o que está acontecendo. Existe uma diferença, né? Pra gente deixar claro, existe uma diferença, isso é a minha opinião, tá? Eu não sou psicóloga infantil, mas é a minha opinião. Até como mãe, o filho, em muitos momentos, está com medo, quer dormir um pouquinho com você na cama. Eu acho que ele pode estar ali naquele momento, eu não vejo problema nenhum você acolher a criança, colocar ela ali. Agora, fazer daquele lugar a cama dela, eu acho que não é legal, porque a cama é do casal. A cama é um lugar de intimidade, é um lugar de privacidade, não é a cama da criança. Você pode acolher,
Ah, tá com medo, tá com saudade, quer ficar junto. Não vejo problema algum. Agora, aquilo vira a cama da criança, né? Quantos casais, né? Já colocam uma criança ali. Ah, não, o que tem? Qual o problema? Ah, a gente tá aqui, qualquer coisa dormiu, a gente fica junto. É um perigo. Da mesma forma que discutir com a criança. É um perigo invisível. Isso. Da mesma forma que discutir, o casal discutir com a criança. Ah, tá dormindo, a criança escuta. Às vezes no carro, tá viajando, a criança tá dormindo atrás, começa a discutir, começa a brigar, falar palavrão. A criança ouve sim, a criança absorve aquilo, é ruim, ela se estressa. Nós pouparmos a criança é fundamental. Para ela crescer, ter a personalidade dela e poder entender que algumas coisas se tornaram comuns, mas não são normais. Não são normais, isso. Eu acho que às vezes a gente normaliza, sabe? Fala palavrão perto de criança, discute, fala às vezes estúpido com o parceiro perto da criança. Toma cuidado, porque a criança está absorvendo tudo, né? A criança não fala o que a gente fala para ela fazer, ela faz o que ela vê a gente fazendo. Né? Exatamente. E somos referências. Somos referências. E me fala uma coisa, há 20 anos já trabalhando como psicóloga, fazendo os seus atendimentos, como funciona hoje os seus atendimentos? E eu falei que o pessoal ia ter, não terão a Pamela, a não ser que vocês convençam muito, mas eu acho difícil. Na verdade, você sabe que atualmente a gente tem feito assim, eu tenho um aplicativo de atendimento psicológico que chama PSIAP, PSIAPP, convido todos a baixarem o PSIAP, a gente tem versão aplicativo ou versão web, eu tenho profissionais ali, todos são homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia, tenho quase 2.000 psicólogos, são triados um a um para nós sabermos a idoneidade deles, o quanto eles estão ali com toda a documentação certinha para poderem de fato atender a vocês. Tudo online. Tudo online, todos os valores, todos os atendimentos acontecem no PSIAP, na plataforma mesmo, de qualquer hora, de qualquer lugar. Então você está escutando essa nossa conversa, são 2 da manhã, são 10 da manhã, é um sábado, domingo, um feriado, qualquer dia tem PSIAP. Você pode ser atendido a qualquer hora pelo profissional. Esse é o diferencial. Hoje você pode pedir um carro se você quiser, você pode pedir uma comida se você quiser, e você pode pedir também uma sessão de terapia no PSIAP e continuar o atendimento com aquele profissional. Agora, Era isso que eu ia perguntar. O atendimento, você pode fazer, eu quero ligar lá agora e ter esse atendimento. Você vai escolher quem você quer. Mas você pode ter sempre o mesmo atendimento agendado com aquele profissional. Você vai escolher a sua psicóloga ou seu psicólogo. Escolhe lá, eu quero terapia do esquema, eu quero sistêmica que nem a Pamela, eu quero uma profissional assim, o valor da sessão tanto, eu tenho valores a partir de R$50 a valores bem mais altos, de acordo com a experiência, de acordo com a especialidade do profissional. O legal é que você está cuidando da sua saúde mental a qualquer hora, de qualquer lugar, só que você vai ter lá sim o seu horário. Eu quero fazer terça-feira às 10 horas sempre. Tá lá. Perfeito. E tudo acontece lá dentro. Eu, que sou a criadora e idealizadora, eu posso fazer uma sessão. Então, às vezes eu abro horários, eu faço uma sessão, então eu faço uma sessão com você, faço as intervenções, levanto as lebres ali com você, organizo e te encaminho para os perfis de profissionais, porque eu já conheço todo mundo que está lá, eu conheço. Sim. Eu acho esses 3 perfis combinam mais com você, passo para você e você faz. Então eu não faço processo, mas eu faço uma sessão assim que surge um horário. Como se fosse a triagem. Faço uma triagem. Para quem quiser, tem gente que não, você pode ir lá sozinho escolher. Mas tem gente que quer, eu quero um olhar da Pamela para depois me encaminhar profissional, eu faço isso também. Tá? Só para dizer que eu não faço sessão, eu faço assim. Mas você não vai continuar. Hoje em dia, como tem muito braço, né, Carol? Hoje eu tô com um trabalho muito grande com palestra pelo mundo inteiro. É a minha próxima pergunta. acaba que eu não consigo fazer os processos. Gente, ela não tá só aqui. Me conta sobre essa experiência de palestrar no mundo. Eu faço eu palestro desde 2009, né? Para o ambiente corporativo, sempre fiz, mas agora eu faço a minha palestra que fiz ontem, inclusive, estava palestrando aqui em São Paulo para um grupo de pessoas, sempre falo sobre temas de autovalorização, autoestima, amor próprio, falo muito sobre inteligência emocional, eu acho muito saúde mental, e agora estou com a minha palestra que eu vou pelo mundo, então São Paulo, fui agora Rio de Janeiro, Porto Alegre, Gramado, Londres, Portugal, e vou levando a minha palestra para esse mundo, por isso que eu não consigo hoje, além dos atendimentos que eu tenho, pegar processo. Porque eu sou uma pessoa que só atendo você, eu tô com você. Com uma paciente que operou a endometriose ontem, eu quero saber, eu quero estar junto. Eu não me contento uma vez na semana, eu tô junto com a paciente. Então, como eu sou assim,
Eu não consigo pegar mais casos, só por essa razão. E é melhor, porque tem que fazer com excelência, então não dá para fazer pela metade, né? E hoje é esse mundo de palestras, dou muito curso também, então tenho muito curso online, curso sobre amor próprio, curso de relações abusivas, curso de mentoria para psicólogos, então tem muito curso acontecendo, então isso acaba tomando... E tem o lado de mãe e esposa também, né? Sim! Mãe, esposa, filha, amiga. E por isso que eu tô falando aqui para vocês. Os assuntos que eu trouxe aqui com a Pamela, eles super se conectam com os meus seguidores e as pessoas que acompanham o meu caso. Por isso que eu fui pegando A gente tem muitas conexões, Sim. né? Das coisas que você fala, eu acho que a gente acaba se complementando. Quem sabe a gente faz um episódio 2 aqui pra gente se aprofundar no assunto eu acho específico. Que merece. Eu também acho. É muito bom falar com você. Eu sou suspeita, porque desde que eu sentei na sua cadeira como paciente... Pra mim foi uma conexão incrível. Mais uma vez eu agradeço. E me fala que em 2021 você publicou o seu primeiro livro. Foi. Se Amar, Amar e Ser Amado. Isso. Se Amar, Amar e Ser Amado é o meu best-seller. É um livro que eu falo sobre esses 3 pilares do amor que todos nós precisamos passar. Primeiro, se amar. Porque se eu não me amar, eu nunca me apropriarei de ninguém que me ame e vou desperdiçar inúmeras oportunidades de me sentir amado. Quando eu não me amo, eu tô sempre atrás de pessoas que não me amam em reciprocidade, porque a gente sempre vai se conectar com aquilo que a gente acredita que mereça. Portanto, a gente tem que se amar, trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, fazer muito por nós, nos preservarmos, entender o nosso valor, para que a gente se aproxime de quem nos queira bem. E quando alguém chegar perto da gente, que não nos trate bem, não entenda a imensidão que a gente simplesmente tem a vontade, de se afastar naturalmente. Não fique insistindo e teimando e querendo quem não nos queira. A partir disso, depois que a gente se ama, a gente vai amar. Porque a partir do momento que eu tenho, eu consigo dar. Eu só consigo dar amor legítimo quando eu tenho em mim. E depois ser amado, né? Sim. Porque eu só consigo me permitir ser amado quando eu já me convenci que eu sim sou merecedora de amor e que o amor sim é para mim. Por isso que na terapia, muitas vezes, as pessoas tratam isso em relacionamentos, falando de relacionamentos abusivos. A gente vê ciclos se repetindo, que é abuso de relacionamentos abusivos na infância, seja com pai e mãe, de um pai mais abusador, de um perfil de pai que quando você se vê, você tá num casamento vivendo exatamente aquilo que a sua mãe viveu. Isso é interessante. As pessoas, elas perguntam muito assim, por que alguém entra num relacionamento abusivo e tem tanta dificuldade de sair e muitas vezes quando sai entra em outro? Sim. Isso é muito curioso, né? Primeiro assim, ninguém gosta de sofrer. Às vezes escuta, fulano gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Mas muitos de nós estamos acostumados a sofrer. Nós estamos acostumados a associar amor à dor. Amor a sofrimento, amor a suar de camisa, amor a ficar indo atrás, amor a ficar amando por 2, amor a ficar convencendo o outro, amor a viver em discussão. Muitas pessoas associam isso. Por quê? Porque tiveram lá no passado experiências amorosas com pai, com mãe, ali na infância principalmente, que teve demais o afeto negligenciado. Pessoas que viveram muita ansiedade e angústia em relação aos cuidadores. Sendo assim, elas sempre se aproximam e se conectam com algo parecido com isso. Nós não nos apaixonamos por pessoas. Nós nos apaixonamos pela forma que somos tratados. Por atitudes. E a maneira que somos tratados, que se assemelha ao que nós tivemos lá atrás, faz com que nós sintamos a falsa sensação de segurança. Porque quando eu me sinto num ambiente conhecido, parece que aquilo é familiar. E o familiar, ele causa no cérebro a sensação de, epa, é aí que eu tenho que estar. Que é a falsa sensação de segurança. Então é aquela história, eu fui abusada lá atrás, eu vivi num relacionamento disfuncional, facilmente eu entro em relacionamentos. Me conecto. Isso, disfuncionais. Por quê? Porque eu entendo que ali é pra mim, que ali é conhecido. Então você vê a pessoa sofrendo, mas ela não consegue sair. Porque aqui na cabecinha tá assim, o racional diz, tá ruim, eu tô sofrendo, não faz bem pra mim, eu não mereço isso, poxa vida, eu posso ter algo muito melhor racionalmente, mas emocionalmente
É onde eu entendo que eu caiba. E eu só consigo sair desse lugar quando eu trabalhar. Primeiro eu trabalho em mim. Por isso que eu falo, não adianta você tirar a pessoa, sair, se você não se trabalhar. Sim, porque você vai entrar em outro. Primeiro ponto, seja reapresentado ao amor. Tem hora que a gente precisa ser reapresentado. A gente precisa entender quem é o amor. Às vezes você tem 30, 40, 50, 60 anos e você ainda não foi apresentado ao amor. Você acha que amor é sofrimento, você acha que amor é sufoco, você acha que amor é impossível, você acha que amor é coisa de livro, coisa de filme, você acha que amor não é pra você, e é sim. O amor, ele é leve, o amor é estável, o amor é cumplicidade, o amor é gratidão, o amor é vontade de fazer dar certo, o amor é confortante, amor é aconchego. Amor nunca vai ser sofrimento, nunca vai ser competição, nunca vai ser de quem é a razão, nunca vai ser de quem que vai levar vantagem aqui, não. Amor é justamente a reciprocidade. É quando você quer, o outro quer. É quando o outro te poupa, é quando o outro te preserva e é quando você faz também. Esse desenho amoroso, construtivo, muitas vezes precisa ser compreendido e honrado por você, para que você tenha força bastante para entender, eu não quero ficar aqui. A vida é muito curta, a gente tem muito pouco tempo para ficar em lugares que nos tiram. E aí lembrar que a gente tem pernas e não raízes e sair quando o jantar não estiver mais sendo servido. Sim. Quando aquilo ali for muito pouco para nós. Quando a gente entender o valor que a gente tem, honrar a nossa história e reconhecer que talvez a menininha lá, o menininho não tenha tido lá atrás, no passado, mas hoje a mulher, hoje o homem pode ter. Que aula, senhores, que aula. Conta um pouco pro pessoal de onde surgiu o Parece Terapia. Nossa, bom, eu tinha um podcast com a Jovem Pan durante muito tempo, que era o Coração Peludo, que eu tenho muito carinho, muito bacana, que eu fiz com a minha colega maravilhosa, mais que colega, amiga, a Paulinha Carvalho, e aí aconteceram algumas coisas, saímos da Jovem Pan e, bom, e agora, né? O que eu faço? Eu não sou jornalista, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria que trouxesse a minha expertise. Eu estava num programa do Rafinha Bastos, participando do podcast dele, e aí a gente conversando antes de começar, e aí o pessoal gritou, pô, Rafinha, vamos começar logo, né? Libera a Pamela aí e tal. Ele falou, pô, mas quando eu converso com a Pamela, parece terapia. Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, é mesmo, né? As minhas conversas com as pessoas parecem terapia, porque eu sou psicóloga, eu sou terapeuta. Por que não fazer conversas do meu jeito e chamar Parece Terapia? E chamar pessoas que têm notoriedade, pessoas públicas que já trouxeram a sua vida a público para uma conversa sincera, franca, que o mundo está precisando de verdade, né? Menos de e que roteiros. As pessoas não fazem ideia. E não fazem ideia. E vamos falar disso. Então comecei a chamar as pessoas, né? Chamei Tadashi, chamei Rubinho Barrichello, chamei você, chamei um monte de gente legal. E o povo começou a gostar, começou a se emocionar, cresceu, aconteceu esse episódio, daqui a pouco vai ao ar. E eu vejo pessoas me agradecendo. Nossa, Pamela, como eu tô me conectando mais ainda com esses artistas, com essas celebridades, de um jeito que eu nunca me conectei, e como eu me encorajo a escutar que não sou só eu que sofro, não sou só eu que passei por problemas. Então tem sido muito legal. E eu te falei que eu escuto Spotify, que é uma facilidade da gente estar no trânsito e ao invés de fazer outras coisas, ficar escutando um podcast. E eu sempre escuto um episódio que eu escuto todas as vezes pela manhã, e quando termina esse, cai no Parece Terapia. Que maravilha. Eu fico feliz. Muito legal, eu escutei já várias histórias. Às vezes eu não sei quem são as pessoas, né? Porque às vezes você tá dirigindo. Sim, claro. Aí eu clico lá e falo, deixa eu ver de quem ela tá falando. Legal, deixa eu ver a cara, né? Deixa eu ver. Porque às vezes a gente não sabe o nome. Muito bom. Mas olha, eu ficaria aqui. Carol, aqui obrigada. Não é a terapia, mas parece terapia, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar. Falaria com você por horas. Por terapia, sim. O dia todo. Já fiz terapia hoje de manhã, continuar conversando com você, para mim ia ser uma terapia também, um aprendizado. Eu quero agradecer muito você obrigada, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, de você poder dividir aqui com quem ainda não te conhece ou com quem já te segue aqui também, porque eu não tenho dúvidas que muitos dos nossos seguidores, de pessoas que estão aqui, vão conhecer você, sua trajetória, sua história me inspira também conhecer você um pouquinho mais profundamente, que já assisti episódios com você, para também
poder conhecer a sua história para mim é muito gratificante. Muito obrigada. Queria deixar aqui para você uma que lembrança delícia! do meu podcast. Que delícia! São bombons da Bombom, pintados à mão. Sim, eu conheço. Uma obra de arte, né? Conheço. Você conhece a Bombom? Conheço. Conhece a Roberta? Não conheço a Roberta, mas eu conheço a Bombom, já ganhei de presente. Você ganhou da Lana. Você ganhou da Lana? Inclusive a Lana ganhou aqui e ela fez uma parceria também com a Bombom. Gente, pensa nisso. Que delícia. Dá dó, né? Dá dó, mas eu vou comer, tá? Dá dó, mas eles são maravilhosos. Mas isso me vem também como a gente merece dar coisas boas, né? Dá dó, mas como eu me amo e eu mereço, eu vou comer esses bombons lindos. Eu quero aproveitar e dizer... lógico que eu quero convidar todo mundo para baixar o PSIEP. E aí eu quero dizer para você, deixa aqui o seu recado para quem tá te vendo, a sua mensagem... para os nossos seguidores, para as nossas seguidoras e o que você quiser. A minha mensagem, ela é baseada na Carol, que a Carol é um símbolo de resiliência. Que você que segue a Carol, você pegue muito inspiração na história dela. Uma mulher que passou pelo que passou, mas não desistiu da vida. Que soube honrar o grande amor que ela teve para entender que tem muito amor dentro dela. A gente passa por situações descabidas na vida. Situações que fazem a gente ter vontade de desistir. Momentos que parece que a gente quer mergulhar no buraco e não sair nunca mais. Porque a gente fica inconformado. Porque tem atrocidades no mundo que por mais que a gente busque explicação e até brigue com Deus sem entender o que aconteceu, a gente vai perceber que tem coisa que nem Ele consegue dar conta. Porque assim como tem o bem, tem o mal também. Mas não desistir e continuar e perceber que o amor é muito maior que isso. E que da onde estiver essa menininha, ela deve olhar e deve ter um orgulho, mais um orgulho, e dizer: mamãe, você não desistiu de nós, e você continuou, e você permite que eu consiga ver felicidade em você, ainda que eu saiba que você caminha com essa dor todos os dias, você continua sendo o meu maior orgulho. Que você honre a sua vida. E que por mais que as coisas pareçam estar desmoronando, você lembre-se que reconstruir é possível. Existem castelos que são ruídos, mas existe força na gente para sempre conseguir fazer algo melhor. Por nós e por todos à nossa volta. E que por mais que portas se fechem, a gente pode abrir novas. E essas portas que são abertas, elas carregam um legado imenso. E não é porque algo, por alguma razão, não esteja conosco da forma que nós gostaríamos, que não esteja de alguma outra forma para sempre, e se torna, inclusive, o fator impulsionador dos seus maiores feitos. Então, que você se inspire na Carol e não desista de você. Porque se você ainda respira, é porque tem muito capítulo na tua vida para você escrever. Meu Deus. O que eu faço agora? Agora eu me emocionei. Obrigada mais uma vez por você estar aqui. Pelas suas palavras que realmente me emocionam. Às vezes é difícil a gente escutar da gente. Sobre a gente, né? Às vezes as pessoas têm uma visão sobre nós que nem a gente mesmo consegue ver. Mas obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que te agradeço. E que você se inspire também nessa história, na Pamela, faça essa conexão. Não deixe de baixar o app, se curar e tratar coisas que talvez estejam aí em você e que você ainda não saiba. Mas é muito importante. Não ache que terapia é para loucos ou não deixe você chegar no seu extremo para chegar nesse lugar. Se você ficou conosco aqui até agora, o meu muito obrigada. Não deixe de se inscrever, clicar, curtir, compartilhar com aquela pessoa que você ama e com a pessoa que precisa escutar esse conteúdo. Um beijo e até a próxima.